Olá, nós e sejam bem-vindos ao Casca de Nós e a mais um review de One Piece. Capítulo 1083, A Verdade sobre aquele dia. Mas antes de aprofundarmos no capítulo, eu gostaria de saber quais dos formatos vocês preferem para esses vídeos. Se vocês viram meus outros reviews, vocês sabem que eu gosto de brincar um pouco com o formato. E agora eu queria saber de vocês, nos comentários, se vocês preferem as reviews com o bonequinho, as reviews em lives, ou o clássico, a review gravada, que eu já li o capítulo e apenas faço a review aqui com vocês. Deixem nos comentários quais vocês preferem e eu vou definir apenas num único estilo a partir daqui. Deixe seu voto nos comentários que eu irei manter o formato daquele que for o vencedor. Obrigado pela atenção e agora vamos pro capítulo. Dessa vez eu irei comentar sobre a ilustração de capa, porque ela me lembrou muito uma outra ilustração que o Oda já tinha feito, que era do Crocodile protegendo um punk da chuva, mostrando aí um pouco da humanidade dos vilões de One Piece, que tanto o Doflamingo quanto o Crocodile são vilões muito interessantes, porque eles são bem malignos, né? Bem malvados, bem egocêntricos, porém eles também têm um lado mais gentil deles. E eu gosto de ver isso representado nessas capas aí ilustradas, né? Mostrando que talvez os Tenryubitos tenham outro lado para eles, tem um pouco de humanidade dentro deles. Será isso um sinal do capítulo que estamos para ler? E aí temos a explicação do Sabo. Ele retorna então o que aconteceu no Reverie, o incidente de Reverie, em que eles destruíram a pata dos Tenryubitos, dos dragões celestiais. E sinceramente eu acho que esse capítulo foi meio que um desperdício. Eu sei que muita gente ficou extremamente hypada com ele, mas essencialmente o que aconteceu no capítulo? Se você for ver do ponto de vista narrativo, esse capítulo não avançou muito a história pra frente, ele apenas expôs aquilo que a gente meio que já sabia que já tinha acontecido. Porém, uma informação muito importante que o capítulo traz é dos Cavaleiros Celestiais, ou Cavaleiros Sagrados, Cavaleiro dos Deuses, enfim, a tradução não importa. O importante é, a Marinha não é o exército pessoal dos Tenryubitos. Eles estão lá para manter o status quo, mas não necessariamente para proteger os Tenryubitos. E faz sentido, até porque eu pensava que não fazia o menor sentido apenas três pessoas serem responsáveis pela proteção dos Tenryubitos, né, que são os almirantes, e que essas três pessoas seriam as pessoas os personagens mais fortes do governo mundial. Não faz o menor sentido. Então agora nós já temos um grupo do qual muito provavelmente é tão forte quanto, se não até mais forte, que um almirante. Mas ao mesmo tempo é um grupo que eu não vejo lutando com o nosso grupo de protagonistas. Eu vejo eles lutando muito mais com os revolucionários do que contra o Luffy. Não faz, pra mim pelo menos não faz o menor sentido. E quanto àquela silhueta que tem o pessoal dizendo que é o Shanks, eu não acho. A espada parece com a do Shanks, mas é só porque é uma Cutlass. Um estilo de espada muito comum, principalmente em One Piece, porque se vocês se lembrarem, Ace, a espada do Gold Roger, também é uma Cutlass. O Rain usava uma Cutlass no flashback, né, lá quando ele lutava junto com o Roger. O Cavendish também tem uma Cutlass, então não é incomum. Mas sim, a silhueta lembra um pouco o Shanks. Só que, ao mesmo tempo, ela é muito vaga para dizer que é o Shanks. Tem gente dizendo que é o irmão gêmeo do Shanks. É o Shanks, na real, ele é do mal. É um clone do Shanks. Mas, sinceramente, eu acho que é qualquer outro personagem que não Shanks. E aí nós temos a revelação da página do Fake News Morgan. O clássico momento de, te peguei na mão na massa. Mas que nós sabemos que foi tirado fora de contexto. Então foi tirada essa fotografia que, sinceramente, muito bem desenhada pelo Oda. E foi essa fotografia, essa informação que o governo mundial não queria que se espalhasse pelo resto do mundo. Por quê? Porque é exatamente essa fotografia que fez o Sabo se tornar tão famoso quanto ele está agora, né? De ser reconhecido como o Imperador das Chamas. Mesmo que estejam enquadrando o Sabo num crime no qual ele não cometeu, ainda assim, justamente por ele ser parte dos revolucionários, na real esse tem um efeito oposto. E é legal vermos também como cada um dos comandantes dos revolucionários luta, principalmente o Caraço. Aquele revolucionário que cria corvos, que a gente não sabia bem qual é o dos poderes dele, né? Se é uma logia, se é uma Zoan, mas não funciona bem com os Zoans, se é uma mistura de Zoan com logia. Agora nós sabemos que ele controla a fuligem, ou algo próximo disso, né? O Susunomi, que seria
aquelas bolinhas pretas meio místicas que aparecem muito nos filmes do Ghibli, se vocês lembram bem. Se vocês já viram A Viagem de Chihiro ou Meu Vizinho Totoro, seriam aquelas criaturas pretas que vivem nas casas, que aqui pelo menos pela One Piece X foi traduzido como fuligem, mas eu não sei dizer se é exatamente fuligem aquilo. Enfim, é uma substância quanto até mística, o que pode ser um sinal de uma logia mística, talvez, ainda mais rara que uma zoa mística. E ela ainda pode estar desperta, porque ele consegue criar esses animais, esses corvos que nós vimos o Akainu fazendo, o Aokiji fazendo, né, de conseguir criar animais com o elemento deles, né? E aparentemente esses animais têm vida. Então será que é isso mesmo? Será que um despertar de logia seria dar vida ao seu elemento? Dar forma e vida a ele? Se for isso, realmente é OP. Mas eu gosto muito mais da habilidade de poder mudar o tempo de uma ilha, né, de uma região, permanentemente. Até porque foi isso mais ou menos que aconteceu quando o Ace chegou em Drum Island. Não sei se vocês lembram que quando ele chegou, foi a primeira vez que não tinha nevado na ilha. E aí nós temos o combate do Ryukogyu, ou o Vaca Verde, né, o nosso almirante Vaca Verde, e o Fujitora, contra os revolucionários. E é claro que ficou nítido que eles não conseguiram lutar direito por estarem em Marijoa. Principalmente por causa dos Tenryubitos. Os próprios Tenryubitos não estavam se ajudando, se metendo ali no caminho, ameaçando o outro almirante, dizendo que, se você não me proteger direito, eu vou te matar. Cara, qual é, mano? Enfim, o Oda realmente martelou nesse capítulo com os Tenryubitos são um pessoal não tão legal assim, né? Algo que, sinceramente, não sei se precisava. A gente já sabia do São Charles, né, dos outros Tenryubitos ali, tinha um grupo específico de Tenryubitos que a gente tinha uma ideia. Foi bom ver que todos os Tenryubitos são bem mimados. E eu não gostei tanto desse capítulo por pequenas coisas, pequenos nitpicks aqui que eu faço, mas que eu aponto o dedo e fico, isso aqui é muito conveniente. Como, por exemplo, todos da CP9 estarem agora na CP0. Por quê? Como isso aconteceu? Todos eles foram promovidos? Por que eles foram promovidos? E outra, não faz o menor sentido, já que eles destruíram o Enies Lobby, então faz muito mais sentido eles terem sido presos, né? Eles terem sido... E outra, também teve todo aquele plot das histórias de capa do Spandam e o pai dele tentarem se vingar da CP9, né? Porque tentaram jogar a culpa neles, né? O que foi disso? Qual foi o resultado? Eles conseguiram uma promoção? Não faz o menor sentido. Enfim, ao mesmo tempo que, como fã, eu gosto de ver esses personagens, de ver eles retornando pra história, mas ao mesmo tempo eu não gosto de como como o Oda fez isso, que é tipo, eles estão na CP0. Todos eles. Outro ponto legal aqui dos almirantes é o Fujitora largando o foda-se e tentando lançar um meteoro em Marijoa. Até porque isso iria acabar com todo o conflito ali mesmo, né? E aí começa aquilo que começa a ficar conturbado, que o Oda adora fazer, que é criar várias linhas narrativas, né? Vários pontos narrativos, né? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e assim por diante. E aí tudo isso vai se convergir para um único ponto. Que aí tem o Rei Cobra, tem a Vivi, tem a CP9, tem os almirantes lutando, tem os revolucionários, o Sabo se filtrando pra ele enxergar depois o Imo. E tem também a Juri Boni que tá por ali tentando resgatar o pai dela. E aí tem o Kuma sendo maltratado pelo Charles, que tá tentando roubar, né, sequestrar a Shirahoshi, a princesa sereia. Enfim, eu acho que é muita coisa acontecendo por um único capítulo, que a gente já sabe o resultado final. Sim, a jornada é muito legal, eu gosto da jornada, mas eu acho que isso devia ter sido feito antes. A gente devia saber dessas coisas antes. E o capítulo termina bem estranho. O Oda adora ganchos, ele sempre faz ganchos nos capítulos dele, mas aqui não tem um gancho. Termina com o Rei Cobra indo para uma conferência com os anciões, né, os Gorosei. O que ele quer falar com eles? Não faço a menor ideia. É um mistério bacana, é um mistério legal. Mas se a gente for olhar todo o capítulo pro início dele, que é o Sabo contando o que aconteceu no Reverie, pra gente entrar nesse flashback aqui do Reverie, do que aconteceu em si, o que não me leva a mal, deve ser muito interessante a gente descobrir o que é. Muito provavelmente vai ter consequências na história pro Luffy neste exato momento, né, da que a história está acontecendo. Mas se faz tanto tempo que a gente não vê o Luffy, faz tanto tempo que o Oda tá colocando várias dessas linhas narrativas,
que eu não acho que esse seria o melhor momento pra explicar o que aconteceu no Reverie, talvez. Claro, quem sou eu, né, pra dizer qual é o melhor momento? Só que esse capítulo foi pra mim um desperdício de capítulo. Que, de novo, essencialmente, o que aconteceu no capítulo, o que aconteceu na narrativa, o que a gente descobriu? Apenas que o pessoal da CP9 virou da CP0, o pessoal tá lá, que o Rei Cobra foi falar com os anciões, o Gorosei, e que o caraço, a fruta do caraço, que não importa pra narrativa, é legal a gente ficar sabendo, podia ser feito por um SBS, podia estar na história, aqui assim, pra isso. Então não aconteceu quase nada. Foi um capítulo que tinha muita coisa acontecendo e nada. Tanto que o pessoal mais tá falando desse capítulo são as possibilidades, coisas fora do capítulo. Eu não vi ninguém até agora falando do capítulo em si, né, da narrativa, do que aconteceu nele. É sempre coisas com e se, fanfictions, teorias. Esse capítulo em si, ele não tem tanta coisa assim, e pra mim foi um grande L do Oda. E o que eu mais vejo o pessoal debatendo é aquela sombra do Shanks. Gente. O Oda já mostrou tantas silhuetas, tantas coisas que depois foram mudando, né? Big Mom, Kaido. Vocês realmente acham que é isso? Vocês realmente querem discutir isso do capítulo? Eu acho que essa é a parte mais banal pra se levar do capítulo, né? Apenas essa silhueta específica. Não tem quase nada ali pra gente mastigar. Mas devo apontar que a arte do Oda tá on point, assim, tá muito, muito boa. É a primeira vez em muito tempo, assim, desde... não sei, acho que talvez desde o pré-time skip, que a arte dele tá tão limpa, tão clara de se ler, né? Tão fácil de se ler. Porque o Oda, ele tava colocando cada vez mais coisa, mas esses últimos capítulos, principalmente a luta dos comandantes revolucionários contra os almirantes, assim, foi magnífico. Apesar de termos visto pouca coisa, foi bem legal do Oda. Por isso, esse capítulo pra mim é um sólido 5 de 10. Mas e você? Que nota você dá pro capítulo 1083 de One Piece? E se você é um inscrito aqui do canal, não se esquece de deixar o seu comentário ali de qual você prefere, né? Qual tipo de review você prefere? Reação ao vivo, bonequinho ou voz que vos fala aqui? E se você não é inscrito no canal, o que tá fazendo? Se inscreve aí, pô. Deixa o like. Evite a possibilidade de perder o próximo review, o próximo vídeo. Vai que é um capítulo ouro e onde eu possa explicar como o Oda fez a arte, os layouts de página, o quão impressionante foi a narrativa do Oda. Então se inscreva aí para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o canal, ainda tem esse vídeo aqui que eu recomendo você assistir. Se você gosta de One Piece, clique aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim e lembre-se, as árvores somos nós.